Diário Educação, na tarde dessa segunda-feira, com o professor Ivo Lavô, que traz pra gente as janelas da aprendizagem na infância. As janelas de aprendizagem também podem ser chamadas, de acordo com o neurodesenvolvimento infantil, como janelas de oportunidade. Então, é interessante que nós, professores, pais, cuidadores de crianças, saibamos da importância dessas janelas, porque muitas vezes, Priscila, nós admiramos, né, pessoas que fazem cálculo, que sabem ler fluentemente, ou que sabem falar bem, ou que bem se relacionam do ponto de vista social, e tudo isso, de acordo com a neurociência, tem seu nascedouro ali na primeira infância. Então, são períodos, essas janelas, né, de oportunidades, também chamadas janelas de oportunidades, porque são de aprendizagem, é de oportunidade porque são momentos cruciais da vida humana. Eles são críticos em que o cérebro está especialmente receptível para aprender e para se desenvolver. O que a neurociência mais contribuiu sobre essa pauta é que, se não acontecer o estímulo correto, o cérebro ele vai fazendo as podas neuronais, ou seja, neurônios que poderiam se desenvolver não vão se desenvolver porque não foram estimulados. E, de repente, esses neurônios eram neurônios que poderiam me proporcionar, por exemplo, eu saber bem calcular, eu saber bem ler fluentemente, ou ter outras habilidades na vida. Eu vou destacar aqui três janelas principais, porque elas fazem parte, né, principalmente do arcabouço do desenvolvimento infantil. São coisas muito mais perceptíveis. A janela da linguagem. Quando é que ela se abre? Quando é que ela está totalmente aberta ao desenvolvimento? Priscila, as sinapses são, por exemplo, o encontro, são neurônios que se encontram e formam ali a sinapse, para que aquele neurônio fique mais fortalecido. E aí a criança ela tenha um desenvolvimento naquele setor, naquele âmbito, né? A linguagem, por exemplo. A fase considerada a fase de ouro é de 0 até os 6 anos de idade. Então, assim, é super importante. Qual é a estimulação? Entregar a essa criança vocabulário. Então, desde os primeiros meses de vida, ali lá com a mãe, a interação já tem que acontecer. E você tem que estar inserindo palavras e vocabulários à criança. Uma estratégia interessante é a contação de história. Então, quanto mais as crianças forem expostas, né, à contação de histórias ou até a aprender um novo idioma, essa faixa etária, até os 6 anos de idade, é uma faixa etária super apropriada. Então, se a estimulação ela for franca, ela for forte, a criança vai desenvolver bem a linguagem. E a parte negativa também se afirma, né? Se não houver uma estimulação, a criança ela não vai conseguir se desenvolver nesse âmbito. A parte da socialização e do controle emocional. Então, hoje, o que nós sofremos, né, na vida adulta, em termos de relacionamento, talvez nem soubéssemos que isso teve o seu nascedouro lá na infância. Então, de 0 a 5 anos, o contato com os pais, com os cuidadores e outras crianças vai ajudando ali a moldar a nossa inteligência emocional. Então, assim, é interessante que a criança na fase primeira esteja em contato com a mãe, pelo menos até os 6 meses de vida, né, principalmente com a mãe e o pai, mas isso precisa ir se ampliando, né? Aos cuidadores principais, outras crianças e por aí vai. Quanto mais cedo você colocar essa criança para ter essas frustrações nos relacionamentos com outras crianças, mais ela vai desenvolver essa parte do controle emocional. E por último, e não menos importante, a questão motora. A parte motora, a prática de atividades
físicas, de brincadeiras, a criança ter acesso a várias texturas também. É super interessante que ela tenha contato com a areia, com a grama, que ela brinque ao ar livre, porque muitas vezes a introdução precoce do lápis, de pegar o lápis, pode até frustrar a criança. Eu estava ouvindo uma mãe recentemente falando e dizendo: eu não quero perder as janelas de oportunidade do meu filho. Eu vou colocar meu filho em várias coisas, mas não é por aí. Você tem que respeitar a questão da espontaneidade da criança. Então, não é você estimular no sentido de estar forçando, mas a própria criança ela vai se mostrando que está mais apta a vivenciar experiências, por exemplo, na parte motora. E aí você vai modificando, colocando para ela pular obstáculos, fazendo circuitos para que a criança possa ter a ideia de limites, até aquela linha do caderno. Então, isso vai se desenvolvendo. Essas são as nossas janelas de aprendizagem, também chamadas de janelas de oportunidades, de acordo com o neurodesenvolvimento infantil. Estou aqui aberto a perguntas, vocês podem me encontrar no meu Instagram, @ivolavor.oficial, podem perguntar e a interação pode acontecer por lá e em outros canais também.